Assim te oramos em nome de Jesus e todos digam amém. Diga aí uma palavra de bênção para o seu irmão. Fica aqui. O bom enquanto a igreja ainda está desse tamanho, eu consigo aqui olhar quem está, quem não está. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Depois de ficarmos aí, eu não vi quanto tempo, mas uns 3 meses, na primeira e na segunda quarta, paramos em dezembro, e agora falta apenas esse texto, e eu não iria de forma ignorar texto que é tão importante também, palavras tão importantes aqui, as palavras finais do apóstolo Paulo, as palavras finais nessa carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6. Aqueles que acharam, digam amém. O Senhor da paz é o tema da mensagem nesta noite. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do verso 6. Mesmo assentados, mas em reverência à santa palavra de Deus, estarei lendo e os irmãos acompanhando, que diz assim: Irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada, e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por essa carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Que o Senhor da paz, Ele mesmo dê paz a vocês, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada carta. É assim que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que Deus abençoe assim a porção da sua palavra. Feche seus olhos, mas não a Bíblia. Pai, mais uma vez, estamos aqui diante da autoridade da tua palavra. E desta forma eu quero clamar que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma forma muito especial nesta noite. Santificando a tua igreja, unindo a tua igreja em um só propósito e trazendo paz, a paz que só o Senhor pode dar, uma paz verdadeira, uma paz resultado do teu agir em nossas vidas. Assim eu te oro e peço que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos,
para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E todos digam amém. Era comum, na verdade, hoje nós não enviamos mais cartas, mas sempre que nós, na época, quem já mandou carta? Quem nasceu nessa época de mandar carta para um lugar e para outro, né? Era meio que uma redação, a gente, oi, tudo bem, como você está? Estou com saudade. Colocava o assunto e sempre tinha a despedida, as palavras finais. Agora não, agora é WhatsApp, é e-mail, é carta, não. Quem casou aqui por meio de carta? Tem alguém aqui? Não, né? Casais que se casaram só se conhecendo por cartas. Era comum, sempre nos finais de suas cartas, Paulo fazer as considerações finais e dar os conselhos finais. E aqui ele está dando alguns conselhos aos Tessalonicenses, depois de enviar essa sua segunda carta. Muitos assuntos Paulo já havia ensinado esse povo, as cartas do apóstolo serviam, como já ensinei aos irmãos, para esclarecer algumas dúvidas, para exortar, para animar, para pedir oração e tanto mais. Nesses últimos conselhos de Paulo, Paulo dá uma ordem explícita, clara, uma ordem, de certa forma até chocante, e ele não dá essa ordem com autoridade própria. É interessante que Paulo fala, ele é bem incisivo no que ele está falando aqui. Ele fala, irmãos, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno, olha, não é uma sugestão, não é um conselho, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem dos irmãos que andam desordenadamente. Se afastem daqueles que andam de forma irregular, fora de ordem, fora de regra, fazendo as coisas da maneira que quer. Talvez possa soar um tanto estranho, afinal, nós sempre falamos de unidade na igreja em termos de andarmos juntos, perto um do outro. Nós vemos o apóstolo Paulo exortar a igreja a perdoar, a suportar em amor, a ser paciente com os débeis na fé, mas agora a ordem é simples, clara e objetiva: se afaste. Se afaste do irmão que anda desordenadamente. A gente estranha e parece que o apóstolo está dando uma ordem da gente se separar, mas não. Nós precisamos entender que essa ordem do apóstolo Paulo, ela está visando a unidade da igreja. Sim. Porque a unidade da igreja, ela não se expressa apenas no bom relacionamento entre os irmãos. Sim, a unidade da igreja se expressa nisso. Lá no capítulo 4 de Efésios, o apóstolo fala para nós nos esforçarmos diligentemente para preservar a unidade e dentro desse contexto ele fala para nós suportarmos uns aos outros, para nós sermos benignos uns com os outros, sermos pacientes uns com os outros. Mas a unidade da igreja, ela se dá também na visão da igreja. Nós não devemos ser apenas unidos de não andarmos de pinima um com o outro, não andarmos sem falar um com o outro, porque isso fere a unidade da igreja. Se você fala, eu não quero papo com esse irmão, porque eu não gosto dele, você está ferindo a unidade da igreja. Se você evita o outro irmão, se o irmão está vindo por um lado, você passa por outro, porque você não vai com a cara dele, ou porque talvez você diga, meu santo não bateu com dele, está amarrado esses negócios, mas não, nós temos o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo batismo, amém? Então eu não posso pensar isso, ainda que dentro do relacionamento na igreja, há aqueles que são mais próximos e aqueles que não são tão próximos. Isso é normal, aqueles com quem nós nos identificamos mais e aqueles com quem nós nos identificamos menos. Mas a unidade da igreja não se expressa somente nisso, mas se expressa em uma só visão,
se expressa em seguirmos um só ensinamento, em priorizarmos aquilo que a igreja prioriza, na doutrina da igreja, nas tradições da igreja, e por que não dizer até mesmo nos costumes da igreja? Porque talvez você vá em uma igreja que tenha um costume totalmente diferente, umas mais radicais e outras completamente liberais. Mas a sua igreja tem a sua tradição, nós temos a nossa tradição. E nós andamos segundo as nossas tradições também e nossos ensinamentos, claro, desde que essas tradições sejam também fundamentadas na palavra de Deus. Veja o que Paulo diz, e hoje eu vou pedir ajuda dos nossos, que tem muito texto hoje para me ler com os irmãos. Veja o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, um texto conhecido, a respeito de unidade. Eu vou lendo enquanto o João vai colocando ali. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, versículo 2, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, considerando, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, e não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Unidade se expressa aqui, em termos do mesmo objetivo. Congresso evangelístico de carnaval. Então o congresso vai ser um congresso evangelístico de carnaval. É o culto do mais um com a geração ação, para alcançar mais jovens, para trazer mais jovens, para que jovens sejam impactados aqui pela palavra. Então se unem para fazer a mesma coisa. A unidade se expressa em andarmos pelo mesmo caminho, em andarmos na mesma visão. Essa visão aqui é colocarmos em primeiro lugar a palavra, o ensino da palavra, o comprometimento com a palavra. Então não adianta eu querer transformar nossos cultos, ou vamos supor, eu coloco os irmãos aqui para pregarem, e eles vão transformar um culto aqui, o culto da prosperidade. Vou aproveitar que o pastor não está aí, vou fazer o culto da prosperidade, vai bombar. Isso não é andar em unidade. Isso é fazer partidarismo. Isso é andar conforme os seus próprios interesses. E a ordem de Paulo é que se algum irmão está andando de forma desordenada, ou seja, contrária aos ensinamentos, contrária à visão, a ordem é que devemos nos afastar deles. É uma ordem clara. E ainda mais no versículo 15, 14, só não fechem aí Tessalonicenses, eu vou mostrar os outros textos ali. No versículo 14 ele diz ainda o seguinte: caso alguém não obedeça a palavra dada por esta carta, veja de quem se trata e não se associe. Associar é fazer sociedade. Pô, pior que é mesmo. Edilson, a gente tem que fazer uns cultos mais, sabe? Aqui. O pastor fica com isso, só palavra, um texto após o texto, um texto após o texto. Tem que trazer coisa nova. Vê lá as igrejas como estão bombando lá. O que eu posso estar falando é, não se associe com aquele que está fazendo a coisa errada, está andando de forma errada. Pelo contrário, não se associe para quê? Para que ele fique, leia aí o texto, envergonhado. Aí o Edilson chega para o Clefson, pastor não está aí não, está de férias. Gente, eu estou dando um exemplo, eu nem sei o que ele pregou, mas eu tenho certeza que ele se manteve na visão. Se não manteve, depois você fala comigo, que eu acerto com ele. Clefson, o pastor está de férias. Cara, escolhe uns hinos aí, sabe? Esses hinos que o pastor fica cantando, pega uns hinos. O que Paulo está mandando
o Cleves fazer? Edilson, não conta comigo para isso. Isso vai deixar ele envergonhado. Cara, o pastor ele tem uma visão aqui. Como é que a gente vai andar contrário ao pastor? Para alguém que deveria trazer ele para a visão, e ele que traz o outro para a visão, ele vai se sentir envergonhado. Paulo está mandando fazer isso. Não está falando para expor. Não está falando para que a pessoa passe vergonha, para que a pessoa fique envergonhada com a atitude dela. Está entendendo? Não é o expor ninguém à vergonha, mas através da minha negação, eu negar a visão contrária e errada dela, eu pegar e deixar ela envergonhada. Fica envergonhado, para que possa cair em si e se arrepender. Vamos entender rapidamente o que está acontecendo aqui para a gente aplicar em nossas vidas? O que está acontecendo aqui é o seguinte: a igreja de Tessalonicenses era uma igreja que temos algo a aprender com ela. Uma das coisas que temos que aprender com essa igreja é que ela era uma igreja que ansiava muito pela volta de Cristo. Eles acreditaram na mensagem do Evangelho, da mensagem completa do Evangelho, que nós somos pecadores, precisamos de salvação, estamos condenados à ira, mas em Cristo Jesus nós fomos resgatados da ira vindoura e aguardamos a salvação em Cristo Jesus, e que Cristo vai voltar para a igreja. A igreja de Tessalônica acreditava piamente nisso. Só que isso acabou gerando também alguns problemas, porque alguns já estavam dizendo entre eles, e isso está aqui no capítulo 2 mesmo, não precisa nem abrir, se quiser pode conferindo aí, que havia dúvidas. Alguns já estavam comentando que o dia do Senhor já havia chegado. E o dia do Senhor, ele envolve muitas coisas, ele envolve a grande tribulação, aquilo que vai antecipar o dia mesmo que Cristo vai vir. Então, para eles, assim, olha, se o dia do Senhor já chegou, para que trabalhar? Se tudo vai ficar aqui. Então, alguns, aproveitando-se, se valendo da campanha do quilo da igreja, se valendo da comunhão, do amor, que era algo também que Tessalônica tinha. Eles tinham um amor dedicado. Alguns se valendo dessa possibilidade que estavam fazendo, eu não vou trabalhar. Você está morrendo de rir. Mas Paulo manda uma carta. Paulo já havia admoestado na primeira carta a esse respeito. E pelo jeito eles não obedeceram a palavra de Paulo. Então Paulo falou: se afasta. Porque eu já avisei que nós devemos, já ordenei que quem não trabalhe, não coma. Aliás, Paulo fala: olha, nós tínhamos o direito de ser sustentado por vocês. Mas mesmo assim, para dar exemplo, nós trabalhamos e nos sustentamos com a própria mão, com as próprias mãos, para que vocês seguissem o nosso exemplo. Então, essas pessoas que, além de não trabalhar, por causa da ociosidade, fica se intrometendo na vida dos outros, porque a ociosidade faz isso. Quando a gente não tem nada para fazer, dá ruim. Como tem um ditado bem sério aí, né? Bem verdadeiro: mente vazia. Já viu criança quando não tem o que fazer? Sabe aquele dia que pairou um silêncio na tua casa, você pensa, está fazendo arte. Porque não tinha o que fazer, arrumou o que fazer. O que Paulo está falando aqui, a vida desordenada da qual Paulo está falando aqui, neste caso, se tratava disso. De alguns irmãos que deveriam estar trabalhando com as próprias mãos para se sustentarem, que já tinha sido uma ordem do apóstolo, se valendo de uma falsa notícia de que o dia do Senhor já havia chegado, estava deixando de trabalhar, estava vivendo uma vida ociosa, estava se intrometendo na vida dos outros, quiçá, de repente já estavam falando até do apóstolo Paulo, falando, esse apóstolo fica viajando para lá e para cá, vidinha boa,
só conhecendo cidade ali, cidade cá, cidade lá. Isso eu estou sugerindo. Aí Paulo ainda fala assim no versículo 13. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Ou seja, Paulo também está orientando o seguinte à igreja: não é porque tem alguns que estão se aproveitando dessa situação que vocês vão parar de fazer o bem, porque alguns realmente estão necessitados. E no fundo, a gente tem que tomar cuidado para não passarmos pela mesma situação. Porque muitas vezes pessoas que querem ser ajudadas se acostumam tanto em ser ajudadas que não querem mais correr atrás, porque já estão contando com uma ajuda vitalícia. Bom, isso é o que estava acontecendo. E a ordem do apóstolo Paulo foi o seguinte: uma vez que já foi admoestado, já foi ensinado, estão rejeitando a admoestação, estão rejeitando o ensino e permanecendo com a sua vida desordenada, se afaste. Se afaste desses irmãos. Não se associem com eles. Essa ordem de se afastar dos irmãos que vivem desordenada não é a primeira vez que é dado por Paulo. Paulo também deu essa ordem aos Romanos. Abra lá, João, por favor. Romanos capítulo 16, versículo 17 a 19. Vamos ler ali, acompanhar ali. Irmãos, peço que notem bem, olha como que eu falei sobre a questão da unidade. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, segue João, porque estes tais não servem a Cristo como Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Volta por favor, João, versículo 17. Qual a ordem? Afaste-se. Continua. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor e seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Aquele que anda desordenadamente, ele é, em primeiro lugar, rebelde. Ele é desobediente. Ele não concorda com o que é feito. Ele não concorda com o ensinamento. Ele não aceita o ensinamento. E por ele não aceitar o ensinamento, ele quer andar da forma que ele acha que é o certo. E o pior, ele quer levar pessoas a andar da mesma forma que ele anda. Oi, igreja. Pastor, hoje é domingo, é culto de evangelismo. Isso é evangelismo, porque o evangelho aqui é sério. Houve alguns améns aqui. O evangelho aqui é sério. O evangelho aqui é sério. Porque o que acontece é isso, não é, amados? A pessoa é rebelde, não aceita o ensinamento, não aceita a exortação. Quer andar da forma dela, mas não quer andar da forma dela sozinha, quer levar alguém. Aí fica com esse pastor exagerado demais, radical demais, não tem nada a ver. A ordem, já não vou nem mais usar o nome de Paulo, até porque ele fala em o nome do Senhor Jesus. A ordem bíblica quanto a esses irmãos, olha o que eu estou falando a esses irmãos, a ordem bíblica é afaste. Veja só, Paulo sendo mais duro ainda em 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 9 em diante. Na outra carta, está ali, ó. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Continua. Refiro-me isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou seja, não aos que não são cristãos, mas eu me refiro, diz o apóstolo, diz a palavra de Deus, aos avarentos, ladrões, idólatras, pois, refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Eu me adiantei um pouco, ou seja, Paulo não está falando que a gente tem que se afastar desses que estão no mundo, porque a gente vai ter que sair do mundo. Continua. Mas agora escrevo a vocês que não se associem, olha a mesma palavra que Paulo está usando,
Não se associe com alguém que dizendo-se irmão for devasso, avarento, idólatra, maldizente, linguarudo, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Continua. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Continua. Os de fora Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Eita. Eu não falo isso com orgulho, eu não falo isso com soberba, eu falo isso com temor e com o coração apertado. Mas, amados, isto é uma ordem da palavra de Deus que nós devemos seguir para preservar a unidade da igreja. Então, os conselhos que nós temos aqui são alguns. O primeiro dele é: não seja um desordenado. Só uma vez, fala para o teu irmão: não seja desordenado. Ou seja, não seja rebelde aos ensinamentos. Não seja contrário às ordens. A não ser que teu pastor esteja falando algo contra a palavra de Deus, não seja contra o que o teu pastor esteja falando. Se eu me desviar dessa palavra, pelo amor de Deus, me ajuda, vem me confrontar. Pastor, isso não está certo não. Se eu não te ouvir, chama um outro irmão. Vamos falar com o pastor, que isso que o pastor está pregando está errado. Chama um terceiro irmão, e se você tem certeza, vocês estão em concordância que eu estou levando vocês para longe da palavra do Senhor, pode ir lá para o pastor Evandro, pode ir lá para o bispo. Mas se eu estiver pregando a palavra de Deus, sigam o conselho da palavra. Amém, igreja? Siga o conselho. Se os conselhos que eu dou sobre a conduta nesse mundo, eles estão baseados na palavra, me ouça. Porque eu penso que eu tenho o Espírito de Deus, como diz o apóstolo Paulo, e que Deus me colocou aqui. Quando eu falo, não andem conforme os padrões desse mundo, e eu dou exemplos, o padrão do mundo é esse, nós não podemos seguir esse padrão, porque o padrão bíblico não é esse. Não seja desordenado, e não tente levar ninguém com você. Não seja contra a doutrina, não seja contra a visão da igreja. Se a visão que eu estou trazendo é essa, se Deus está abençoando a tua vida com essa visão, anda nessa visão. Agora, se você resolver ser um desordenado, não reclame e fala que a tua igreja está faltando amor. Porque a ordem da palavra de Deus para o desordenado é: se afastem deles. É claro que não é só isso, nós vamos ver aqui ainda mais, mas não seja um desordenado. Mas se você está procurando andar na visão da igreja, no ensinamento da igreja, não se associe. Se afaste do desordenado. Entenda, às vezes a gente quer ser mais santo do que o Espírito Santo. Mas que isso, pastor? Eu não vou me afastar do meu irmão. A Bíblia, o Espírito Santo inspirou a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus. E a Escritura está dizendo para você: se afasta do irmão que está andando desordenado. Quem sou eu e quem é você para querer desobedecer a Escritura? Você vai se colocar como desordenado. O Clefson achou que Cristo ia voltar e resolveu não trabalhar mais. Mas o apóstolo Paulo falou: trabalhem e comam com as próprias mãos. Aí o Edilson sai e chama Clefson: vamos aparecer um servicinho ali para mim, para mim, eu preciso de um ajudante, vamos lá comigo, Clefson. Não, eu estou bem aqui. Não, cara, a gente precisa. Não, o pastor está fazendo uma cesta.
Não, hoje eu não vou não, Edilson, hoje eu não vou não. Edilson vai sozinho. No outro dia, de novo, Cleverson, apareceu um outro serviço aqui. Não, Edilson, mas olha só, tem um negócio numa pescaria ali, vamos ali fazer comigo. Aí o Edilson vai falar para ele, não, cara, eu vou trabalhar porque eu preciso me sustentar. O apóstolo nos ordenou que nós trabalhássemos para nos sustentássemos com as nossas próprias mãos. Ah, mas eu vou pescar. Você vai pescar para se divertir. Está estressado e quer pescar. Quando chega no outro dia, o que Edilson faz? Eu vou direto. Vai direto para o trabalho. Edilson vai chamar o Cleverson? Não, já chamei. Várias vezes ele quer ficar desobediente. Aí o Cleverson vai reclamar. Ô Edilson, não me chama mais para nada. Meu querido, eu estou te convidando para entrar e para andar e fazer como o apóstolo ensinou. Há tanto tempo você não quer mais. Eu não vou ficar me gastando com você. Se você não estivesse podendo, se você estivesse passando mal, se você estivesse com febre, se você estivesse doente, tudo bem, mas você está bom, está preferindo fazer outras coisas do que fazer o que o apóstolo está mandando. Eu não vou andar com você dessa forma, filho. Mas às vezes nós honramos mais o amigo, a amiga, do que a Deus. Não honre mais os seus amigos do que a Deus. Honre mais a Deus do que qualquer um na sua vida. Não se associe. Mas o apóstolo Paulo também fala o seguinte. Volta aqui no texto. Versículo 15. Contudo, não o tratem como... Não trate-o como inimigo. Mas continue tratando ele como o quê? Como irmão. Fazendo o quê? Admoestando como irmão. Não é que Edilson não vai mais querer papo com Cleverson, mas ele não vai se associar aos erros do Cleverson. E vai falar para ele, não, eu não quero ir caminhar. Poxa, vamos para lá, porque não tem nada a ver você ir na festa tal, você ir fazer isso, aquilo. Não. O conselho que eu recebo da palavra de Deus não é essa, eu não vou andar com você. É um ensinamento muito simples. Como disse, Paulo já havia admoestado, mas eles não queriam se dobrar à orientação do apóstolo. Entenda, amados, estas ordens manterão a igreja em unidade de propósito, em unidade de objetivo e em unidade de visão. Qualquer um que se desvia do propósito, ele leva a igreja à desunião, ele leva a igreja a guerras, ele leva a igreja a fofocas, leva a igreja a falatórios, ele leva a igreja a um espírito de crítica, e o primeiro a ser criticado é o pastor, não tem jeito, não adianta. Quando a pessoa sai da visão, ela não abençoa, mas ela é digna da misericórdia e do nosso amor e da nossa compaixão. Nós não devemos nos colocar melhor do que elas, não devemos nos achar mais santos do que elas, mas não podemos não nos associar aos erros dos nossos irmãos. Amém? Recebem essa palavra? Mantenha a sua igreja unida. Fale isso para o seu irmão, mantenha a sua igreja unida. Se afaste daqueles que provocam desunião. Faça isso, sabe para o quê? Para o bem da vida dele. Porque enquanto nós estamos errados e tem alguém sustentando e apoiando o nosso erro, nós permanecemos no erro. Sim ou não? Mas quando o apoio do nosso erro cai, sai, duas coisas: ou a gente se afunda de vez, ou a gente pede socorro, se levanta e se restaura e muda a nossa vida. Amém ou não amém? Essa é a grande verdade. E por último, o último conselho do apóstolo, na verdade não é o último conselho, a última palavra do apóstolo, é o seguinte, versículo 16:
que o Senhor da paz, Ele mesmo dê a vocês paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. Quando Paulo fala dessa forma, que o Senhor da paz, o que ele está fazendo aqui com essa palavra? 3 coisas ele está fazendo. Primeiro, ele está colocando o desejo dele, o desejo do coração dele. Segundo, ele está ao mesmo tempo pedindo a Deus, intercedendo por aqueles irmãos. E em terceiro lugar, com a unção de Deus na vida dele, ele está profetizando isso. Então, quando ele fala que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz sempre e de todas as maneiras, ele está expondo o desejo do coração, pedindo para que o Senhor da paz encha aquele povo de paz e profetizando isso sobre aquele povo. O que é paz, gente? Paz, ela é ausência de guerra, sim ou não? Não é? Ausência de briga. Quando os seus filhos ou alunos na escola não estão brigando, eles estão em paz. Quando o marido não está brigado com a esposa, eles estão em paz. Paz é ausência de guerra, ausência de briga, ausência de conflito, conflito entre pessoas, conflito na família. Quantas vezes e em quantas famílias há tantos conflitos, há tantas guerras, há tantas brigas. Paz é a ausência de aflição. Sabe aquele dia que você fica aflito por alguma situação? Quando você está assim, você não está com paz. É a ausência de conflitos emocionais. Quando você está com uma confusão na cabeça, sabe? Conflitado com algo que está acontecendo na sua vida, ou algo que ainda não aconteceu e que você queria tanto que acontecesse. Paz é a ausência de conflitos espirituais, porque há pessoas que estão oprimidas, e muitas vezes nós enfrentamos opressões malignas contra nossas vidas. Paz é ausência de dúvida. Sabe quando você está diante de uma situação, diante de uma decisão para tomar, que você está completamente perdido e não sabe que decisão tomar? Quem já passou por isso? Você fica num estado ruim, você não tem paz. Você só sabe pensar naquilo, você pensa, acho que é melhor por aqui, não, é melhor por cá. E daqui a pouco você dá um desespero na sua vida. Sim, paz é tudo isso, é ausência de problemas. Paz é estado de tranquilidade. Sim, paz é o estado de espírito. Paz é harmonia. E paz é, sobretudo, o estado tranquilo de uma alma que tem a certeza da sua salvação. Essa é a melhor paz de todas. Você saber que não precisa viver temendo nada de Deus. Nós devemos temer a Deus. Mas entenda, a ira de Deus há de ser revelada um dia. E quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós temos paz que a ira de Deus não vai nos alcançar, porque a salvação dele já nos alcançou. A paz, ela vem... A paz com Deus vem da nossa reconciliação com Ele. Paulo deseja, Paulo pede, Paulo profetiza que o Senhor da paz conceda àqueles irmãos paz sempre e de todas as maneiras. Ou seja, o que Paulo está desejando, pedindo e profetizando é que a paz na sua totalidade sobrevenha sobre aquele povo. Desde a paz com Deus, com a paz entre os irmãos,
a paz em casa, a paz dos conflitos emocionais, espirituais, seja o que for. Ele pede que o Senhor da paz vos dê essa paz. Agora, quem é o Senhor da paz? Cristo Jesus é o Senhor da paz. Fale isso comigo, Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6, já na profecia do Senhor diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sob o seu nome, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O Senhor Jesus é o Príncipe, é o Senhor da Paz. Ele é o único que pode realmente nos dar paz, e de todas as maneiras nos dá paz, sempre e de todas as maneiras. Tanto é que Jesus, em João capítulo 14, 27, ele diz: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou como o mundo a dá. E em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, vamos ler juntos, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Cristo é o Senhor da paz. Ele nos traz a paz sempre e de todas as maneiras, e especialmente a paz com Deus. E como Ele faz, como Ele traz essa paz com Deus? Vamos ler a partir do verso 6 de Romanos 5 ali. Fica de olho ali com João. Romanos 6. Porque Cristo, quando éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Morreu por mim, morreu por você. Quando éramos fracos. Continua. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Continua. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Isso nos traz paz. Não pesa sobre nós a ira de Deus, mas a salvação, a graça do Senhor. Eu posso ouvir mais alguns améns aí e glorificar. Como eu falei lá em Campo Grande agora, não adianta a gente falar que o povo precisa de salvação sem falar do que precisa de salvação. Nós fomos salvos. Amém? Fomos salvos. Quem é salvo aqui, glorifica o Senhor. Fomos salvos do que, pastor? Põe aí, continua no mesmo versículo, João. Fomos salvos do que? Do que nós fomos salvos, igreja? Da ira de quem? De Deus. Da justa e santa ira de Deus. Nós fomos salvos. Eu glorifico a Ele pela salvação na minha vida. Eu glorifico a Ele. Nós não podemos abrir mão de glorificar o Senhor, porque isso nos traz paz. Não precisa levantar a mão, mas eu tenho certeza que aqui, nesse universo, alguns de nós passamos pelo momento que tínhamos uma dívida para pagar e não tínhamos dinheiro como pagar. Isso tirou o sono. Ter dívida para pagar, mas não ter dinheiro, não ter como pagar, tira o sono de qualquer um, sim ou não? Nós estávamos condenados à ira de Deus, porque estávamos endividados com Ele, e não tínhamos como pagar, mas Cristo pagou a nossa dívida, morrendo na cruz do Calvário, e assim Ele nos salvou da ira. Ô João, põe lá ainda, João. Ele nos salvou da ira de Deus. A minha ira com João, porque ele tirou, o versículo não é nada. Mas já parou para pensar na ira de Deus? A ira dele é tão santa e tão poderosa quanto a sua salvação. E eu louvo a Deus porque eu tenho paz. Eu fui salvo da ira. Diga para o seu irmão: eu fui salvo da ira. Fui salvo.
Eu fui salvo do juízo. Eu fui salvo da destruição. E isso me traz paz, isso muda a minha vida, isso muda quem eu sou, isso me transforma, isso me quebra, isso me quebranta, isso me humilha, isso muda meu ser. É isso que vai me transformar. Eu entender que um dia eu estava perdido, estava condenado, mas Ele me salvou. Continua, João. Porque nós, quando inimigos, gente, para pensar. Eu não sei quanto a você, mas eu não gosto de ficar mal com ninguém, não. Você quer ver uma coisa chata? É eu me aborrecer com o João e ficar de mal com o João. É muito ruim. Aí fica aquele clima chato, estranho. Sabe como é que é? Aquele clima chato, estranho. Aquele clima de inimizade. É ruim. Isso acontece na família. Às vezes é irmão com irmão, marido com esposa, pai com filho, filho com pai, irmão com irmão. É tão ruim esse estado de inimizade. Agora pensa, igreja. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos em inimizade com Deus. Se eu estar em inimizade com João, me tira a paz, dirá eu estar em inimizade com Deus. Quem vai ter paz estando em inimizade com o autor da criação, com o Todo-Poderoso, aquele que criou o mundo e fez tudo o que nele há e que sustenta todas as coisas com o poder da sua mão? Nós éramos inimigos. E quando inimigos, nós fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados. Deixa eu ler de novo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E o versículo 11, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Essa é a maior paz que o homem pode ter e obter na terra. Eu tenho essa paz. O Senhor da paz me deu essa paz. Eu tenho paz com Deus. Eu vou sair daqui em paz hoje. Vou sair daqui em paz aqui. Eu entrei aqui em paz. E eu vou sair daqui com mais paz ainda. Porque além dele me dar paz, eu vou sair daqui em paz de que eu apresentei para vocês a palavra de Deus nessa noite. E a pergunta que eu quero encerrar hoje aqui. Você está em paz? Acho que eu terminei no domingo passado assim, vou terminar hoje de novo. Porque o meu desejo, a minha oração, o meu pedido a Deus, e o que eu profetizo, é que você saia daqui hoje em paz. Em paz com Deus. Em paz consigo mesmo. Em paz com seu irmão. Em paz com seu próximo. Que o Senhor te dê paz. Sempre. E de todas as maneiras. Quantos recebem essa paz aqui? Feche seus olhos, eu quero orar por você.